Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do vlog Mediários e o tema de hoje é um tema que vocês estavam esperando muito, que é a aula de anatomia. Então, a aula de anatomia que a gente vai falar hoje é um tema que todo mundo tem muita curiosidade. Desde que você está no cursinho, você já fica pensando, né? Quando eu passar na faculdade, vou ter essa aula, como vai ser, como que é o contato com os cadáveres, como que é o estudo. Então, a gente achou bem interessante de falar para vocês já irem se ambientando e conhecerem como que é essa realidade da gente. E para quem tem um ensino tradicional, né, que está dividido em ciclos, no ciclo básico, a aula de anatomia é uma das que mais se aproximam da medicina. A gente tem diversas matérias, né, muitas sobre a célula, o micro, mas a anatomia você começa a ver o corpo humano, aprender as relações, tudo, né? Você pega os sistemas do corpo humano, então é uma aula que, em geral, todas as faculdades começam com essa disciplina. Nós tivemos no primeiro, segundo e terceiro ano aula de anatomia. Então, nesse vídeo, a gente vai falar basicamente como eram nossas aulas nos primeiros anos, como que a gente estudava, os nossos materiais, os livros e como que foi o contato com o cadáver. Então, só para vocês entenderem como era dividida as nossas aulas de anatomia, a gente teve aula de anatomia no primeiro, segundo e terceiro ano. E na nossa faculdade, cada faculdade tem um jeito de dividir a matéria. Então tem algumas faculdades que dividem por blocos, então tem o bloco cabeça e pescoço, tem o bloco tórax, o bloco abdômen. Mas nas nossas primeiras aulas de anatomia não foi assim que a gente teve. A gente teve meio que dividido por sistemas do corpo humano. Então a gente teve a anatomia do sistema locomotor, anatomia do sistema cardiovascular, anatomia do sistema respiratório e assim por diante. E tudo isso, a gente cobriu todos os sistemas no primeiro e metade do segundo ano. Né? Esse foi o currículo que a gente pegou. Agora no currículo não vai mudar um pouquinho, mas esse foi como a gente aprendeu. E essas primeiras aulas de anatomia por sistemas eram no Instituto de Ciências Biomédicas, lá na cidade universitária. E só depois, na metade do segundo ano e no terceiro ano, que a gente teve anatomia na faculdade de medicina em si. Então, falando um pouquinho de como eram essas aulas por sistemas, lá no Instituto de Ciências Biomédicas, que a gente chama de ICB. Então, as aulas lá no ICB funcionavam da seguinte maneira. A gente, primeiro, tinha uma aula teórica sobre o assunto. Então, o professor ficava lá, passava os slides, a gente anotava tudo. A gente pode também, durante a aula, ficar usando o atlas de anatomia. E depois, no mesmo dia ainda, a gente ia para o laboratório de anatomia e estudava as peças na prática, né? Então, tinha ossos, tinha cadáveres, tinha órgãos. E lá a gente tinha que tentar relacionar tudo que a gente tinha visto na aula prática na peça de verdade. O que é bem difícil, assim, porque os slides, os esquemas são super bonitinhos, né? As imagens são todas coloridas, bem esquemáticas. E quando você vai ver a peça de verdade, não é nada assim. É tudo bem bagunçado, assim. Tudo uma coisa parece com a outra. É bem difícil de diferenciar até um nervo de uma veia, do músculo. Então, enquanto no Atlas está tudo coloridinho, com cor diferente, lá na peça é tudo bem parecido. Então, quando a gente chegava lá no laboratório de anatomia, tinha várias mesas, em cada mesa tinha alguma peça, ou um cadáver, ou um órgão. E nessas peças tinham alfinetes coloridos ou numerados com estruturas importantes. Então, nosso objetivo de cada aula era meio que identificar e começar a decorar quais eram os nomes e as relações daquelas estruturas. Então, por isso a gente usava atlas, a gente sempre carregava um atlas com a gente. Tinha monitores, os professores também ficam andando pela sala. E a gente meio que é dividido em grupos, para não ficar todo mundo em cima de uma mesma mesa. Dividem-se em grupos, então cada grupinho vai rodando por todas as mesas. Desde a primeira aula já avisam a gente do material que a gente vai precisar ao longo do curso. A gente precisa sempre estar de avental, jaleco branco,
é obrigatório, senão você não pode nem entrar no laboratório de anatomia, em respeito ao cadáver e proteção pessoal sua. E a gente precisa de luva, e no nosso caso, a gente tinha que comprar nossas próprias luvas. A faculdade tinha muito pouco para oferecer, então a gente acabava comprando caixas pra gente, que não era muito, porque uma caixa dava pro semestre inteiro, basicamente. E também, para algumas matérias específicas, a gente fazia dissecção de órgãos. Então, dava uma peça pra gente, a gente podia cortar para ver as estruturas de dentro, isolar algumas estruturas. Então, era recomendado que a gente também tivesse um kit de dissecção, que vinha bisturi, umas tesouras, pinças, uns fios, para ajudar nas matérias que tivessem essa parte. Então, depois desse 1 ano e meio que a gente tinha aula de anatomia no ICB, a gente completou todos os sistemas do corpo humano. Então, a gente passou por um segundo módulo, que foi a anatomia topográfica. Nessa anatomia, a gente tinha essas aulas na Faculdade de Medicina da USP, lá na Dr. Arnaldo. E lá o foco da matéria era assim, não só a gente saber o órgão sozinho, só o sistema. Era para saber como que era a relação deles com os outros órgãos, outras estruturas próximas. Então, assim, no primeiro bloco, a gente não viu tanto questão de vasos, como que os órgãos eram irrigados, veias, e nem inervação. Só ficava, tipo, uma descrição mais geral. Então, nessa anatomia, os professores focaram mais nisso. E o esquema das aulas era mais ou menos assim. A gente tinha umas 5 aulas teóricas, mais ou menos, e depois vinha uma aula prática no laboratório. Aí essa aula prática era como a que a gente tinha lá no ICB. A gente se dividia em grupos de mais ou menos uns 10 alunos e a gente ficava rodando em mesas, que cada mesa tinha alguma peça para a gente poder identificar estruturas e tudo mais. Então isso foi um pouquinho de como foram as aulas de anatomia do primeiro ou terceiro ano que a gente teve. A gente só queria tomar um momento aqui do nosso vídeo para falar sobre os cadáveres nas aulas de anatomia. Como vocês puderam ver, a gente teve contato com cadáver desde o primeiro ano, acho que desde a primeira aula até. A gente já teve contato com peças, ossos. E eles são uma parte muito essencial para o aprendizado do estudante de medicina. Sem eles ficaria muito mais difícil da gente aprender os conceitos, de ter essa noção tridimensional, da gente poder encostar na textura. Muita coisa o cadáver é essencial e nenhuma peça assim consegue reproduzir ainda. Estão tentando até fazer material biológico, mas ainda o cadáver é indispensável numa aula. Então a gente queria só destacar a importância que é ter respeito com os cadáveres. Os nossos professores todos pegam muito no pé da gente e eles têm toda a razão disso, porque às vezes é fácil de esquecer que o cadáver foi uma pessoa, ele teve uma vida, e quando a gente vê só uma peça, ou só um órgão, ou cadáver coberto, assim, a gente pode até acabar esquecendo de tudo isso, de toda a vida que ele teve, de toda a história que aquela pessoa teve. Então, muita gente acaba fazendo piadinha com o corpo daquele que está ali, com aqueles órgãos. E não é legal, porque a gente tem que ter respeito. Aqueles corpos foram doados e estão sendo essenciais para o nosso aprendizado. E por causa de tudo isso que a gente falou aqui, a nossa professora, na nossa primeira aula de anatomia, ela tomou um tempo da aula para ler um texto para a gente, um texto muito bonito, que chama Oração ao Cadáver Desconhecido. Foi escrito muito tempo atrás, 1800 parece, 1800 e pouco. E fala disso, sobre o respeito que a gente tem que ter quando estiver estudando, estiver diante de um cadáver. E a Bianca vai ler agora o texto para vocês. Ao curvar-te com a lâmina rígida do teu bisturi sobre o cadáver desconhecido, lembra-te que este corpo nasceu do amor de 2 almas, cresceu embalado pela fé e esperança daquela que em seu seio o agasalhou, sorriu e sonhou os mesmos sonhos das crianças e dos jovens. Por certo amou e foi amado, e sentiu saudade dos outros que partiram. Acalentou uma manhã feliz, e agora jaz na fria lousa, sem que por ele tivesse derramado uma lágrima sequer, sem que tivesse uma só prece. Seu nome só Deus o sabe, mas o destino inexorável deu-lhe o poder e a grandeza de servir a humanidade que por ele passou indiferente.
E agora que a gente já fez essa reflexão, a gente vai contar pra vocês como foi o nosso contato, então, com os cadáveres. Muita gente pensa, assim, que passa mal, que o cheiro é forte e que vai ser uma imagem, uma coisa meio impressionante, né? Realmente, no começo, é um pouco diferente, assim, né? Na nossa sala, não lembro se... Acho que ninguém chegou a passar mal, nada. Também ninguém ficou muito, assim, assustado, aquela coisa. O contato foi tranquilo porque a gente foi aos poucos, né? Na verdade, a primeira aula, locomotor, então a gente não tem aquela exposição tão grande, assim, do corpo. A gente começou com ossos, esqueleto. Foi progredindo para os músculos. A gente não chegava a ver o corpo inteiro. Eu não lembro nas primeiras aulas, assim, a gente via mais uma parte, assim, um braço, ou uma mão só com os músculos pra gente ir treinando. Então, acho que foi uma coisa meio gradativa, a gente conseguiu ir se acostumando. E mesmo quando tinha o corpo inteiro, os professores faziam de tudo pra não deixar uma cena muito, muito forte, né? Então, deixava descoberta apenas a parte que estava em evidência, né? Então, se a gente estivesse estudando o braço, deixava só o braço descoberto e o resto todo do corpo coberto. Assim, até por respeito, né? Tampava o rosto, tampava as outras partes. Realmente, acho que demorou pra gente ver tudo assim, descoberto. Assim, tudo. E daí tem aquela coisa, a maioria tá em formol ou alguns outros produtos, então o cheiro é forte. Tem que usar luva por causa disso, porque se você pegar assim, vai ser uma coisa meio gosmenta, assim. Se você é alérgico, às vezes dá aquela irritação, o olho fica lacrimejando. Então, mas assim, a gente não fica tanto tempo lá exposto, então por isso não é tão desconfortável, assim. Então, nosso contato é basicamente assim, não é uma coisa tão assustadora, então vocês não precisam ficar com tanto medo, porque é uma coisa, como eu disse, gradativa. Aos poucos vocês vão tendo contato, vão se acostumando e ficando menos impressionados. E aquilo passa a ser uma coisa natural, assim, né? Ter o contato com as peças, o contato com o corpo, e não é nada muito traumático. E agora a gente vai falar um pouquinho para vocês como foi a experiência de estudar anatomia, como a gente estudava e quais livros a gente usava. Então, realmente, a anatomia é uma nova linguagem, né? Acho que nossos professores falaram isso pra gente. É um mundo novo. Cada parte do corpo tem um nome e também o jeito que você fala da posição do corpo, tudo tem um termo certo que você tem que utilizar. Então, demora para você se acostumar com toda essa linguagem da anatomia. Mas depois, gente, a gente acaba absorvendo bastante. Fica como eu falei, fica uma coisa natural. Tudo fica meio natural. Então, a gente tem que decorar muitos nomes e fica aquela coisa. Por isso que é importante sempre estudar bastante. Ir lá no laboratório, no começo a gente ia bastante para rever as peças, porque também é uma memória tanto de nome quanto uma memória visual, né? A gente tem que decorar como que é aquela estrutura, aquela apresentação, aquele formato. Fica tridimensionalmente, né? Isso, e também tem uma coisa, tipo... Cada músculo em uma pessoa tá mais ou menos de um jeito, não tá tudo igual. Sim. Então, uma pessoa mais gordinha é diferente de uma pessoa mais magrinha. Então, tudo isso muda. Então, a gente tem que se acostumar a ver essas imagens. Então, pelo menos pra gente, foi importante sempre ir nas aulas de anatomia na parte prática. E o máximo que a gente podia também para rever essas peças. Daí todo mundo pergunta se é muita coisa mesmo, são muitos nomes. E são. Só que se você for vendo aos pouquinhos, estudar a cada aula, cada 2 aulas, não fica muita coisa. Você vai aprendendo aos poucos. Agora, se você deixar realmente para estudar tudo na véspera da prova, é muita coisa. É muito difícil. Virando a noite, fica ainda difícil, fica impossível de decorar tudo aquilo. Então, por isso que a anatomia, como é muito a base da decoreba, assim, tem que estudar sempre, tem que estudar regularmente. Sim. E não tem uma grande lógica, e os nomes alguns são parecidos, tem alguns músculos, tipo, todo pi alguma coisa, sabe? Então, aí fica difícil. Então tem sempre que estar estudando e junto com as aulas, leva o seu atlas, leva o atlas na aula. E é assim mesmo, não tem muito jeito. Mas assim, você acha que é impossível. No primeiro ano você fala, nunca vou decorar tudo isso, porque realmente você não vai decorar 100%. Mas quando você vai lá para aquele segundo bloco de topográfico, você começa a revisar, você vê que é muito mais fácil de pegar, de lembrar dos nomes, de fazer as associações, porque realmente é uma coisa que é progressiva. Não é na primeira vez que você vê aquela matéria que vai decorar, mas ao longo desses 3 anos, acho que a gente conseguiu ter uma boa noção da anatomia e de tudo mais.
Então agora a gente vai falar um pouquinho de como a gente fazia para estudar anatomia. E não tem um jeito certo, mas a gente tinha que usar um pouquinho de cada técnica, né? A gente tinha que usar todos os recursos que a gente tinha na mão para depois começar a criar uma imagem mais concreta na nossa cabeça. Então a gente tinha as aulas, os professores disponibilizavam os slides, quem usava slide. A gente fazia as anotações, o que são muito boas porque geralmente os professores fazem esquemas que deixam um pouco mais didático, né? De decorar as coisas. A gente usava atlas e livros de textos, o que é legal, porque às vezes só a imagem fica um pouco difícil de fixar, de entender o que aquela imagem está dizendo. Daí o livro-texto é muito importante para isso, para explicar de uma forma mais dissertativa a importância daquele assunto. E também a gente sempre ia nos laboratórios das aulas práticas, sempre que era liberado. Então no ICB a gente podia ir bastante. A gente tinha vários horários para visita, para a gente poder ir lá estudar, ter estudos livres. Então a gente combinava com grupinhos e ia lá estudar. Já na faculdade de medicina não é tão aberto assim. É um pouco mais burocrático para você conseguir horário de estudo, então a gente não ia, basicamente. A gente tinha que aproveitar as aulas mesmo, as aulas práticas, para aprender tudo que desse. E a gente separou aqui alguns livros, alguns atlas e livros textos que a gente tem, para mostrar para vocês. Acho que muita gente é interessada nisso. E vocês vão perceber que tem vários tipos de livro de anatomia. Então tem livros que é só atlas, então só tem imagem e nome. Imagem, nome, esquema, imagem. E não tem nada de texto, não tem nada explicativo lá. São só imagens mesmo. E até em atlas tem atlas diferentes. Tem alguns atlas que são desenhos, a maioria deles são. E tem alguns atlas que são fotográficos. Então são imagens e fotos de cadáveres da vida real, assim. E também tem os livros textos, que daí são difíceis de ler porque são textos super descritivos, mas às vezes é importante para você entender o que aquela imagem está representando, porque às vezes só com uma imagem é difícil, como eu disse. Então eu vou mostrar primeiro esse livro aqui, que é o Sobota. É um dos atlas mais clássicos. Eu lembro que eu comprei logo no começo da faculdade, foi um dos poucos. E vou mostrar pra vocês que ele tem essa versão super bonitinha, tem 3 livros separados, 3 volumes. Aí tem esse aqui, que é o Sobota, que mostra a anatomia dos órgãos internos. Vou pegar uma fotinho pra vocês verem aqui. Deixa eu ver, isso aqui. Não sei se vai dar pra entender muita coisa. Isso aqui é o abdômen, os intestinos e tal. E daí tem vários outros. Tem um que é aqui. Cabeça, pescoço. Aí é uma anatomia super detalhada. E tem um pouquinho de texto, mas é bem pouquinho, no rodapé. Daí geralmente fala alguma correlação clínica, que é legal também saber. Eles não focam tanto, não é o objetivo desse curso inicial, mas é sempre legal dar uma lidinha. Então, como vocês podem ver, não são fotos, são desenhos, né? São imagens coloridas e que facilita bastante o estudo, né? Esse aqui, que é o Anatomia Muscular Geral. Ainda tem esse, que é um anexo que eles dão, que é umas tabelas com todos os músculos, todos os ossos e a função que eles têm, né? Então é bem legal. Uma ficha resumo bem legal de estudar. São resumos mesmo. E logo no primeiro semestre a gente teve essa parte de locomotor, então a gente tinha que saber qual músculo faz a flexão do braço, antebraço, qual faz cada movimento. Rotação a gente tinha que saber externa, isso. abdução, um monte de coisa assim. Mas foi esse primeiro bloco e ajudou bastante esse daqui. Também tem o Néter, que a gente não tem. Mas é muito famoso. É muito famoso, é nesse estilo também. Geralmente, no primeiro ano, escolhem ou o Néter ou o Sobota para comprar, né? E também a gente estudava bastante por esse daqui, que a gente chama de Okoshi, que é um dos autores. Esse daqui é diferente do Sobota e do Néter, porque ele é foto de verdade. Então eu escolhi uma aqui só para vocês verem, uma que não é muito forte. Então esse daqui é um crânio de verdade. E é bem legal de estudar por ele também, porque, que nem a gente disse, é um pouco difícil essa transição da aula, dos slides, tudo bonitinho, pro cadáver, pro corpo, pra peça. E ele aproxima mais a gente dessa realidade. Então, quando a gente vê um pouco essa bagunça, assim,
que é, e a gente começa a se acostumar, daí na hora que vai ter a parte prática, a gente já não tá tão... a gente não fica tão perdido. E além dos atlas que a gente mostrou para vocês, também tem os livros textos. Um dos mais famosos, né? Esse aqui da Anatomia Orientada para a Clínica, do Moore. E esse livro, ele é basicamente com muito texto. Então, ele descreve bastante anatomia, fala os detalhes, quantos ossos, quantos ligamentos, cada detalhezinho. E também tem um pouco de correlações de doenças, alterações anatômicas, tudo mais. É um livro legal porque nas provas teóricas eles perguntam algumas coisas assim. Então, você não precisa talvez comprar, mas é legal de você pegar para dar uma estudadinha. Pode ser um pouco cansativo de estudar por ele, mas alguns trechos vale a pena dar uma olhada. Eu peguei aqui só para vocês verem que tem figuras, mas o foco deles é mais a parte do texto. Então, geralmente a gente associa o estudo do Moore com algum atlas, por exemplo. A gente vê muitas imagens em algum atlas e daí vai ao Moore ou algum livro-texto para saber um pouquinho mais detalhado. Esse livro aqui, inclusive, eu ganhei de uma doação de alguém que estava acessando o nosso blog ABC da Medicina. E daí foi bem legal até falar. E tem esse outro que eu comprei recentemente, mas mais para ficar na minha biblioteca, mas que também é um livro bem famoso, que é o Grey's Anatomy, que é um livro-texto, como vocês podem ver. Tem imagens, mas tem mais texto. E tem várias versões de Grey's Anatomy. Essa daqui é uma versão para edição comemorativa, que parece bem aquelas capas clássicas em preto e branco, né? Já tem edições para estudante que são mais coloridinhas, com mais esquemas. Mas é isso, tem vários tipos. Tem um outro livro que a gente tem. Esse aqui é o Neuroanatomia Funcional. E a gente usa mais no segundo semestre, né? Que a gente tem a parte de anatomia, a parte neurológica. E depois a gente revisa um pouco. Acho que é sempre bom ter ao longo dos cursos, a gente vai tendo propedêutica, neurológica e clínica. E daí esse livro ajuda bastante para sempre revisar um pouco da anatomia. E eu também ganhei ele no blog. E uma coisa muito legal. Mas também alguns desses livros você consegue encontrar em sebos mais baratos também, porque não precisa pegar a última versão, que não muda tanto. E muita gente pergunta se é necessário ter um livro de anatomia, quais são necessários ter. Falando de anatomia, a gente acha que não é necessário, porque tem tudo na biblioteca. Sim. E tem todos os autores, os mais clássicos. Então sempre dá para você ir lá e pegar emprestado. Mas se for para escolher algum livro para ter, a anatomia é um que é legal, porque a gente sempre vai usar. Sim. A gente sempre vai usar, não desatualiza tanto, porque não tem tantas edições assim. Então, as edições antigas são bem parecidas com as mais recentes, então dá para você encontrar barato. E é uma coisa que é bem essencial para estudar. Então, não tem como você estudar anatomia sem um atlas, por exemplo. Então, a gente acha que se você tiver condição de comprar um livro, anatomia é um que vale a pena. E uma coisa também que a gente queria falar para vocês é como eram nossas provas de anatomia. No geral, elas eram bem parecidas, tanto no ICB, lá da cidade universitária, quanto na faculdade de medicina. A gente tem sempre uma prova teórica, e daí pergunta alguns detalhes, né? Quantos ossos, quais são os músculos que fazem tal coisa, bem descritivo. E tem uma parte que é mais prática, que é tipo gincana. Então, tem lá 10 mesas, cada mesa tem uma peça com alguns alfinetes. E daí você pega uma prancheta, põe sua folhinha, daí tem um minuto, alguns segundos para você ficar em cada mesa e colocar na sua prancheta, por exemplo, o alfinete vermelho é o fêmur. Aí você vai colocando cada coisinha e vai rodando entre essas estações. O professor fica lá contando o tempo. Depois de contar quanto tempo vai rodando cada Aí a gente vai trocando. Em algumas matérias, algumas vezes a gente teve, em vez de uma teórica e uma prática, a gente teve tudo junto, tipo uma teórico-prática. Aí tinha um pouquinho mais de tempo. E daí você tinha que falar qual que era a estrutura, e daí fazer uma pergunta, qual era a importância, se tinha uma correlação com alguma outra coisa. E daí era uma prova meio misturada. Mas é basicamente assim. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente tentou passar um pouquinho do que a gente achava legal sobre as aulas de anatomia, um pouquinho da nossa experiência, mostrar um pouquinho dos livros e como a gente estudava. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com mais alguma dúvida, pode mandar pra gente. Se tiver alguma questão, deixa aqui nos comentários. E por hoje é isso. Sigam-nos no Twitter, acompanhem a gente lá no Facebook também. E obrigada.